Muito bem, estamos começando mais um Encontro com o Futuro. Hoje a gente vai ouvir o André Xavier Lima, da turma de 90, do ITA, tratando um tema preocupante. Apagão à vista? Vou passar para o Arnaldo para fazer a apresentação do André. Por favor, Arnaldo. Bem-vindo, André. Obrigado por aceitar o nosso convite. O André, como o Paulão falou, é formado pelo ITA Engenharia Mecânica em 1990 e desde essa época ele tem trabalhado com energia. Ele tem um mestrado em Planejamento Energético pelo IE, da USP, e cursou diversas matérias de pós-graduação em petróleo, sistema de potência, recursos minerais e finanças na Universidade do Texas, em Austin. Ele também trabalhou em várias empresas, como a Tecnoplan, Yacupoire, a McKinsey e várias outras, e foi pioneiro no desenvolvimento de projeto de estocagem subterrânea de gás natural no Brasil, quando, através da Estogás Santana, e mais recentemente na GBS do grupo Lore Invest. Atualmente ele atua em desenvolvimento de novos projetos no Brasil e também no Texas, através da empresa dele que se chama ETC Energy Trends. Então, André, apagão à vista? Daqui quanto tempo? Essa é a pergunta de diversos bilhões de reais, né? Então, eu primeiro quero agradecer muito ao convite do seu, Arnaldo, e do Paulo, né? Dar parabéns à Turma 73 pela essa iniciativa que eu venho acompanhando aí já há algum tempo. São palestras imperdíveis, então, quando eu não consigo, por algum motivo pessoal aqui, vou sempre buscar lá, recebo, às vezes, o link lá e procuro escutar. Tem muitos temas, sempre com alguns temas de energia, grandes autoridades, etc. Então, isso, para mim, é uma honra estar aqui e trazer um pouco da discussão com relação à provocação que o Arnaldo e o Paulo Inácio fizeram. Eu não sei se eu daria esse título, mas o tema é esse, né? Eu acho que está na cabeça de todo mundo que trabalha no setor. A dor, quando é uma doença aguda, ela chega rápido, mas quando é uma doença que transita entre o agudo e o crônico, as pessoas já começam a ficar preocupadas, quem estão mais próximos do setor, atentos aí às dificuldades. São dificuldades que o Brasil enfrenta, mas outros países também passam por parte da dificuldade que a gente vive hoje. Eu acho que não está assim, no corpo da palestra, mas eu vou comentar isso, né? E então é uma honra estar aqui com vocês, tá? São poucos slides, só para a gente situar a história. E aí eu acho que é muito mais interessante a gente participar de um Q&A, etc. e tal. Deixa eu ver se já está mudando, deixa eu ver. Sim. Bom, começar com um disclaimer, né? Que esse material aqui é feito por uma discussão informal, ele não pretende ser uma análise, um relatório ou algo assim, né? Então, por favor, não pulem pela janela do prédio ou não tomem decisões apressadas com base no que tiver na apresentação. Tá? Eu acho que o contexto é uma discussão mesmo, da gente ter uma discussão informada, são fatos que a gente traz, mas que, pela complexidade do tema, às vezes, uma dúzia de slides, né? Eu acho que alguns conhecem a história de que a Challenger caiu por conta de uma apresentação de PowerPoint. Então, é nesse contexto que uma apresentação de PowerPoint não pode resumir uma situação de um setor. São 4 pedacinhos, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre o que são os tipos de crise do setor, para aqueles que não são do dia a dia do setor, e aí a gente tem algumas confusões. Não chamei de taxonomia aí.
um pouquinho do histórico de crises passadas, porque isso casa muito bem com a taxonomia, os tipos de crise, o contexto atual, o que pode acontecer, e aí eu acho que a gente termina com possíveis soluções, oportunidades, o que está na cabeça do governo, e aí eu acho que transita aí a transição justamente para um Q&A que a gente pode, eu acho que enriquece muito mais a discussão. Tá? Conceitos, nomes e apelidos. Tá? Para não dizer que uma apresentação de engenheiro não tem nenhuma fórmula, eu coloquei duas, então está pronto, são as duas únicas que tem aí. Tá? Para todo mundo lembrar, eu acho que às vezes a gente esquece, porque no Brasil sempre se trabalha, ou sempre se trabalhou muito com o conceito de energia, potência, nunca foi uma preocupação muito grande, dado o excesso de capacidade que o sistema hidráulico requer, mas em alguns momentos da nossa vida a gente passou por alguns momentos mais apertados, e é o que se vislumbra. Né? Então, essa é a coisa. Então, a gente separar problemas de energia e problemas de potência. O que pode acontecer, né, num setor? Né? Então, e uma coisa vai para a outra. Né? A energia está ligada com a potência, por isso que estão as duas fórmulas aí, então problemas de um lado vão para o outro lado. Não tem como, as coisas estão ligadas, sim. Né? O problema de energia, ele pode ser, normalmente são problemas de suprimento ou estoque de combustível, seja água, seja qualquer outro. Né? Então, a gente pode falar, normalmente são crises mais prolongadas, que você tem, talvez, uma vislumbre com um pouquinho mais de previsão, mas quando elas chegam a tratar da doença, leva um pouquinho mais de tempo. Né? E aí você são crises típicas de sistemas hídricos, de grandes sistemas hídricos, o Brasil na crise de 50, 2001, 14 e talvez agora. Mas também tem sistemas térmicos. A crise da Europa da invasão da Rússia é uma crise, basicamente, uma crise de energia, No lado do balanceamento, né, que é onde você faz o balanceamento, porque as pessoas às vezes esquecem que na hora que você liga o interruptor, uma máquina tem que reagir. O elétron tem que sair de uma máquina de geração. E para viajar, ele precisa da potência ativa, precisa da reativa, e todo para manter a estabilidade do sistema, você tem que estar com isso balanceado no instante. E aí, aqui tem um ato falho aqui dos sistemas térmicos, aqui, não são crises típicas dos sistemas térmicos, está copiado de um lado para o outro aqui, mas a outra coisa de sistema de crise de potência ou situações de problemas de potência, problemas, né, podem advir também de falhas ou deficiências de infraestrutura, seja de geração ou de transmissão. Né? A crise, o apagão do ano passado, né, o blackout do ano passado, de agosto do ano passado, é claramente uma situação dessa, em que foi uma falha de estabilidade do sistema que se propagou e apagou todo o sistema. A tempestade Uri, também no Texas, de 21, é um outro exemplo desse. Quais são os remédios? Né? Os remédios podem ser diferentes, né? Racionamento, desligamentos rotativos ou uma emergencial, se você tiver, para você ter tempo de reação no lado da energia. Do lado da potência, desligamento rotativo por dias, horas de pico, algumas horas, nas horas de pico, né, você pode fazer desligamento rotativo, é assim que tem funcionado em outros países, né, e com os problemas recentes, que eu acho que hoje o Brasil está numa situação particular que acho que pela primeira vez eu tenho muito mais autoridades aqui do setor de energia no call, mas eu acho que eu não consigo me recordar de algum outro momento em que os problemas da Europa, dos Estados Unidos e do Brasil tivessem algo em comum, né? A não ser a crise do petróleo, mas no setor elétrico nunca teve. Mas agora, com esse negócio da penetração grande de renováveis,
nesses sistemas, a gente começa a ter problemas que são similares, estão acontecendo na Califórnia, no Texas e na Europa, né, e que alguns com estágio mais avançados do que a gente. Né? Então, até para a gente olhar possíveis soluções, dá para olhar, finalmente dá para olhar para quem está passando por apuro lá, né, do lado de lá. E o que você quer evitar é o blackout do sistema, quer dizer, o colapso total, né, que é, aí sim, um apagão. Né? No Brasil, eu acho que ficou naquele tom jocoso a crise de 2001 de chamar de apagão, mas, se todos recordam, em 2001 não houve apagão nenhum. Né? Houve um racionamento de energia, mas não se apagou nada. Né? Não houve um apagão. Houve um racionamento, foi uma solução pelo mercado, uma solução criativa que a Europa, agora, recente, o Japão, depois olhou para essa situação no pós-Fukushima, a Europa olhou para o que o Brasil fez também na invasão para a situação do gás, né? E, então, o blackout é o que a gente quer evitar, que é justamente o colapso total do sistema, que é o real apagão. Né? Falando, então, das crises, quais foram as principais crises do setor? Né? A crise de 52 a 55, que acabou definindo, né, o chamado período crítico do setor energético brasileiro, que definiu, ou até hoje define, né, apesar de que já deveria ter sido mudado qual é o período crítico, mas foi uma crise de potência e energia, foi uma hidrologia muito ruim do setor, tanto que foi considerado o período crítico, né, chamado do período crítico. Entre o descasamento do crescimento da economia, foi o período que Vargas, da industrialização do país, então Rio de Janeiro, São Paulo bombando, e as empresas elétricas não conseguiram fazer o planejamento correto, não tinham um planejamento coordenado, não conseguiram acompanhar o aumento da carga, começaram a haver diversos apagões e rodízio programado, mas aí o rodízio porque não funcionava direito, ou não tinha seccionamento de rede de forma a você fazer esse rodízio, e às vezes o sistema apagava, houve queda de produção, demissão, salário, greves, a greve 53, uma greve do setor têxtil, foi bem violenta, e foi um dos elementos aí, né, da crise que o Vargas enfrentou, que culminou com o suicídio dele. Né? Então, vamos dizer assim, foi a crise que definiu o setor energético brasileiro, elétrico brasileiro moderno. Né? Dali saiu o projeto Canambra, que foi um projeto com técnicos americanos, canadenses e brasileiros, que definiu lá todo o programa de hidrelétricas, dos potenciais, levantou diversos potenciais para a construção. A construção de Furnas ficou decidida em 55, mas só foi iniciada lá em 57 e terminou em 63. Então, a construção da primeira grande hidrelétrica é resultado dessa crise. A criação da Eletrobras, com o GCOI, etc., para fazer uma coordenação do sistema, saiu daí. Então, é uma transformação saída de uma crise. Né? É um repensar do sistema a partir daquela crise. 2000 a 2001 foi uma crise de energia, o setor, houve o início da privatização no final da década de 90, ele foi interrompido, não foi feito da geração, o sistema Eletrobras ficou... teve limitações em relação do funcionamento, justamente da parte que a Eletrobras fazia, que era o planejamento decenal, os planos decenais, havia restrição de investimento, então muitas das obras que estavam em andamento, ou que foram, o dinheiro foi pego e não foram concluídas, muita obra atrasada, e o plano real tinha dado um pouco de boost no sistema, pós as recessões da hiperinflação, não acompanhou, a gente teve o racionamento. Então, o leilão, o famoso relatório Kelman, né, saiu dali o novo modelo institucional do setor brasileiro, e que criaram lá, então, o CNPE,
que era para suprir aquela deficiência com a extinção do GCOI, da Eletrobras, etc. e tal, CNPE, o Comitê de Monitoramento também, e Projeto Canambras, não. Aí, de novo, a pressa de fazer, né? E os leilões do novo mercado. Depois, a gente, no período mais recente, que todo mundo lembra, crise de 2013 a 2015. Essa, assim, a hidrologia foi o primeiro sinal que talvez a hidrologia do Brasil tenha mudado, né? A hidrologia do Brasil pode ter mudado para todo sempre. Ali é um primeiro sinal. Se a gente fosse olhar a definição de período crítico, provavelmente esse, para o Nordeste, com absoluta certeza, né? Deveria ser determinado um novo período crítico, iria de outubro de 13 até início de 16. Né? Então, isso daria um novo período crítico para o Nordeste com absoluta certeza. Houve algumas restrições de fluxo, por isso que eu falo que ali foi uma crise de energia com crises de potência. O pessoal do ONS teve dificuldade em fluxo de potência naquele momento, né? E o modelo de despacho também foi um dos provocadores dessa história. O New Wave começou a se questionar muito os resultados que o New Wave gera, que é um modelo que faz a previsão de despacho, valoriza a água e dá a sequência de despacho, né? E quanta água você deve despender. Saiu do modelo de curvas guia, que a Eletrobras usava no passado para o despacho, foi para o despacho por uma ferramenta, que é muito sofisticada, muito interessante, mas que pode ter levado aí por alguns problemas, porque dessas crises todas aí, ele foi tendo novas versões, versionamentos, a versão a risco, etc. e tal, para ver se ele aderia melhor à realidade do despacho e evitava ele causar um racionamento que ele tem um pouquinho também de culpa ali na crise de 2000, 2001. Né? Aí se repete 2017, 2019, né? Tem essa crise, mas a 17 a 19 foram aqueles assim, dava o susto. Eu acho que o pessoal do ONS devia ficar ali apertado, de coração apertado, mas chegava um período úmido, chovia, todo mundo aliviava, voltava de novo. Aí, então, era aquelas coisas assim, todo ano tinha uma mini crise, mas nada que não se resolvesse no período úmido. Mas, de 20 para 21, a coisa se configurou de novo, ficou bem ruim, né? Chegamos aí a uma situação que talvez seja muito mais perigosa do que talvez até que a gente tenha hoje, né? Em 2021. Mas aí alteraram as dinâmicas das reuniões do CNPE, que o CNPE não se reunia, e aí houve um investimento massivo, essas crises aí, no reforço da transmissão, que é o que ajuda muito a interligação entre as áreas, né, os subsistemas. E aí o aumento de encargos, que é um aumento e redistribuição, evitar que as pessoas pulem de encargos, que é o que financia a expansão também da transmissão e de tudo mais. E aí vem essa crise, que é de 24, e eu coloquei aqui em aberto até 28, porque sabe-se lá, né? A de potência pode ser, né? Se não fosse a hidrologia, se a hidrologia estivesse boa, a gente ainda assim estaria falando de uma crise, uma potencial crise aqui no sistema, que é uma crise de potência, né? Muito relacionado com a entrada massiva aí das fontes não despacháveis, em especial da solar, né? E da solar, eu digo da solar mini GD, geração topo das casas, essa geração que está distribuída na rede, né? Então, sem colocar aqui a de 50, fica bem claro as crises aqui, que a hidrologia estava sempre vinculada a essa história. Vocês vão ver que a hidrologia hoje,
que a gente está preocupado, falando, vai ter, não vai ter, ela, mala em mala, está até melhor do que em outros momentos. Está apontada para baixo, muito apontada para baixo, mas o que deixa os técnicos preocupados é qual é a duração disso daqui, qual que vai ser o próximo, qual que vai ser a próxima entrada de período úmido. A Amazônia está completamente seca, né? Isso está todo mundo vendo na televisão. Então, a chuva que entrar na Amazônia, ela pode não virar evapotranspiração, e pode... Então, se não virar evapotranspiração, não vem aquele rio da Amazônia para o Sudeste, e são coisas que os cientistas estão debruçados sobre isso e se questionando o porquê dessa perturbação tão grande no sistema, e aí que até foge dos modelos de clima anteriores, né? Então, esse é o contexto atual, né? Desde a última crise, a gente acrescentou, basicamente, entre 21 e agora, o que a gente acrescentou? Fontes inflexíveis intermitentes, né? Em especial a Solar GD aí, que entra com 33 GB instalados, né? E é completamente incontrolável. Então, o ONS, como é que o operador do sistema ele faz? Ele faz a previsão de qual vai ser a geração nos próximos dias, e para ele enxergar qual é a carga líquida que ele tem que atender, né? Então, quando ele enxerga a carga líquida, e a carga líquida é um problema porque na hora que o sol sai, na hora que o sol entra, ele tem que dar espaço para toda essa energia chegar, né? Então, lembrando de novo, agosto do ano passado, esse foi um dos fenômenos que levou aí ao distúrbio do sistema, que foi a entrada da solar no início do dia, muito forte, e houve um problema de reativo lá no Nordeste, que se propagou e caiu a linha, e aí caiu todo o país instantaneamente. Aí, então, está um pouco vinculado a este problema. Existe o problema do domingo, né? Porque quando a gente olha para isso daqui, você fala assim, vai somando esses tijolinhos aqui, esses blocos, e o domingo não tem carga. Só que no domingo você tem que manter as hidráulicas rodando, porque muitas das hidráulicas você não pode interromper o fluxo dos rios, né? Você tem que manter o fluxo dos rios, as hidráulicas que dão estabilidade no sistema, elas têm um piso na ordem de 30 GB, 26 a 30 GB, que elas não conseguem abaixar mais do que isso, o sistema não abaixa mais do que isso. Você pega um dia que tenha 50 GB, na hora que entra o solar, o que você faz? E tem termoelétrica também para você, que tem que estar ligada, porque elas não são animais que você liga assim rapidamente, às vezes levam algumas horas, não pode desligar quando você usa ela também. Então, você não cria espaço. E aí, o que tem acontecido, que muitos têm reclamado, né, dos investidores do setor de solar e eólica, é que o ONS, então, é obrigado, para aqueles que o ONS enxerga, o ONS é obrigado a retirar essa geração da rede, né? Então, ele vai lá, que é o chamado constrained off, né? Vai lá e fala, olha, usina tal, você não vai entrar hoje, você não vai gerar, né? Você tem que dar espaço para que as fontes controláveis consigam manter a estabilidade do sistema. É um problema intrinsecamente de potência, né? E isso tende a se agravar, né? Ninguém vai parar o crescimento da solar, politicamente, sob qualquer aspecto, até economicamente, porque os incentivos estão aí, né? Você tem não só os incentivos de subsídio, mas a queda de preço versus uma tarifa para o consumidor final que é muito elevada. Então, cai preço, o painel fica barato, a tarifa é elevada, a pessoa vai instalar, né? Se isso é justo socialmente, se não é uma discussão, mas para a questão de equilíbrio energético, essa onda vai vir e vai continuar crescendo. Então, como é que se controla
dirige um carro, né, o ONS vai estar dirigindo um carro em que tem lá, não tem, ele tem controle sobre, em alguns momentos, sobre 20 e poucos % da energia que está sendo circulando no sistema, né? Então, é um desafio muito grande manter esses sistemas estáveis, né? E como é que, e por que, onde que a gente chegou a isso, né? Eu acho que houve uma certa leniência, porque a gente sempre acreditou de que o sistema é super robusto. E era. Ele é super robusto. Um sistema hidráulico do porte que o Brasil criou é extremamente invejável em qualquer lugar, sempre foi invejado. Mas, então, fala assim, não, deixa entrar renovável na quantidade que tiver entrada de eólica, porque a hidráulica é a melhor fonte de controle, porque ela responde muito rápido. E se você tem reservatório, então, eu acho que não houve tanta preocupação assim, e ninguém prevê o futuro. E aí tem essa questão aí justamente do tema do meu slide de abertura, né? As coisas acontecem, e a queda de preço, todo esse negócio. Então, a hidráulica, ela que tem que fazer essa regulação, e ela começa a bater nos limites dela, né? Começa a bater nos limites dela. E se ela faz essa regulação quando tem água, e se não tiver água? Quer dizer, se a flexibilidade do sistema é o nosso sistema hidráulico, e o dia que a gente tiver uma crise hídrica? Tá? Então, essa eu acho que na minha opinião, a grande preocupação aqui. Você vai crescendo isso daqui, a térmica ela é pequena no Brasil, não é? São térmicas que foram construídas com foco em energia, né, tem custo, então muitas delas são ciclos combinados, que têm maior dificuldade, tem tempo mínimo de ligação, depois que liga tem um tempo mínimo para desligar, depois que desliga tem um tempo mínimo para ficar desligado, tem muito mais restrições do que uma hidráulica, em que você pode fazer. Mas é rápido, no final do dia. Bom, final do dia, digamos o seguinte, você chega lá e então, vamos lá, abre e faz a geração para fazer a rampa quando a solar sai. Bom, mas tem taxa de que a gente pode aumentar a vazão de um rio. O seu José está lá pescando na margem do rio. Ninguém vai fazer uma onda de 2 metros para arrastar seu José. Então, a taxa de que tem uma série de restrições hidráulicas que a gente começa a ficar preocupado com essas restrições. Mas e o dia? A pergunta e o dia que não tiver água? E aí vem essa questão. O cenário que aparentemente a gente está olhando é um cenário que nos últimos meses, né, a energia afluente no sistema não tem chovido, é uma seca extremamente profunda, né, nem vamos dizer assim prolongada, porque ela veio, mas veio muito profunda, e se não vier a energia que deveria vir a partir... Dezembro começa, mas o grosso da energia que a gente consegue acumular é janeiro, fevereiro e março, né? Às vezes a gente consegue acumular um pouquinho mais, agora com as usinas mais lá do norte, onde que você tem um ciclo mais atrasadinho, aí consegue ainda acumular ali para abril. Mas essas previsões aqui, essas curvas de projeções, são da CCE, né? Ela tem lá um modelo de rede neural e tal, falou assim, tudo bem, a gente pode sair dessa crise, não ter crise nenhuma, mas ainda a gente volta para aquele problema que a gente ainda pode ter problemas de potência. O problema de potência, ele é um problema que o Brasil deve enfrentar aí até 2028, 2029, e que tem que ser tomado algumas medidas para que a gente não fique realmente com uma margem de operação a reserva operativa muito apertada, e também tem que resolver o problema do domingo, né? O início da semana. E se
o modelo, colocando o modelo de chuva-vazão aqui, o da CCM, ela faz algumas modificações, mas é o mesmo, é o modelo oficial do ONS, etc. Com as previsões que estão fazendo, você vai e a gente entra no nível de perfil, né, de acumulação de água que a gente viu em crises severas aí. Então, a gente remete a gente à situação de 2001, remete a gente, começa a lembrar a gente dessas coisas, e aí as pessoas naturalmente ficam preocupadas. Quais são as saídas para isso? Para 2025. 2025 está aqui, a virada da curva, não tem muito o que fazer. Você pode continuar fazendo as restrições de geração solar e eólica, vai ter que fazer, não pode, não, tem que fazer. Intensificar o programa de resposta da demanda, então o ONS já colocou, está com um edital para reforçar esse programa, etc. E tal. O que é o programa de resposta da demanda? É um grande potencial que o Brasil tem e talvez tenha que ajustar melhor o programa para refletir o que é feito, como é feito lá fora, e ter um pouco mais de flexibilidade para que a própria carga bide e consiga sair. Fala assim, olha, eu consigo sair, entendeu? Uma indústria, eu vou falar assim, eu vou desligar, ou eu vou entrar com a minha carga na hora que você precisa. Entrada e retirada de carga tem que ser nas duas mãos, né? E com isso, ele possa ter um custo, o sistema tem um custo global menor e uma confiabilidade maior, alivia bastante. Então, são grandes cargas, é melhor, é muito mais rápido, porque já está instalado, do que você construir nova geração, colocar a geração emergencial aí. O governo está alterando as regras de importação de energia, facilitando, porque as regras de importação de energia era sempre assim, ó, você importa, mas eu importo, mas eu tenho que devolver, né? Fica o crédito. Então, o governo agora está desvinculando. Olha, a gente importa, mas não precisa devolver, né? Eu pago e não preciso devolver energia, né? Alterações das condições de preço e despacho das térmicas existentes. Então, o que tem sido discutido assim, me dá um CVU para você desligar o teu ciclo combinado, né? Cortar lá o ciclo combinado e operar somente o ciclo aberto. Então, foi térmicas bidadas, ou térmicas que entraram num regime de leilão que não é capacidade, e aí o governo, a ONS poderia utilizar essas aí. Tem térmicas descontratadas também, liberação de usinas contratadas ou leilões a serem realizados para o futuro, de você trazer antecipação disso daqui para quem tiver capacidade de antecipar, né? E quem tem térmica que está descontratada também está estudando aí a entrada delas no mercado e provendo um CVU, né, que é um custo variável unitário, que o ONS consiga remunerar essas térmicas. Para o futuro, aqui em ordem aleatória e não exaustivo, já está anunciado o leilão de bateria, aí está previsto a entrada em 29, eu ficaria surpreso se não houver uma cláusula de que, se você quiser antecipar, você pode antecipar e tal, porque bateria é algo que potencialmente pode ser antecipado, né? Leilão de capacidade térmica, também provavelmente vai vir com essa cláusula, né? Esse seria um leilão para entrada em 27, térmicas existentes, tem térmicas que estão perdendo os contratos aí, térmicas do PVT, e tudo mais reforços da interligação do sistema, e aí começam aquelas coisas de fronteira, né? Usinas reversíveis, um novo programa de incentivo à construção de PCHs, tentar segurar a expansão solar? Duvido, né? Ninguém consegue fazer isso, mas são temas que a gente vai escutar, né? Mais renováveis também são temas que a gente vai discutir. Aqui tem até boas ideias aqui, né? E tem também o negócio pedido, vamos colocar o pé no acelerador e fazer como outros países e falar assim, não, eu consigo operar, aqui se é um problema de potência, eu superpotencializo, eu só tenho que ter preço porque tem uma ineficiência de capital gigantesca nessa história, para que a gente consiga firmar uma energia que não é firme,
né, naturalmente. Então, tem uma ineficiência de alocação de capital, mas é também uma possível solução. Térmica na base, na minha opinião, a gente vai escutar isso até por conta dos interesses que se jogam dentro do setor, mas não faz sentido, porque o que a gente precisa é flexibilidade. A térmica na base não vai dar flexibilidade e a hidráulica não vai aliviar o problema da hidráulica, não vai aliviar o problema de que você tem no momento de baixa carga, né? E vai voltar também essa discussão de nuclear, mas eu acho que isso é algo mais para o futuro, não resolve o problema disso daqui, né? E voltando àquele slide sobre a crise de 50 e outras crises, existe uma discussão de reforma do setor elétrico. É péssima, é óbvio, é péssimo fazer uma discussão de modelo durante uma crise, né, porque a gente acaba achando soluções que são momentâneas e não soluções de futuro bem pensadas, né, uma transição, por exemplo, o ERCOT fez uma transição de mudança de modelo que levou 8 ou 9 anos, com 4, 5 anos de estudo. Então, não é uma coisa que a gente vai fazer com 1 ano, 2 anos, e que vai ser estável. Tudo bem, a gente pode dar um tapa e fazer, mas os agentes, né, é um puxa lá da cá, né, o Congresso hoje tenta ser o regulador, tenta ser isso, tenta ser aquilo outro, então, é um player que necessariamente complica, porque são discussões políticas e não técnicas, né? E aí tem todos os interesses, e a gente tem que olhar também as influências das coisas que estão externas aqui, né? A necessidade de produção do gás do pré-sal, a questão climática, e aí a questão do data center, né? Que aqui não, começa a esquentar essa conversa, eu acho que está começando, a gente começa a escutar um zoom, mas esse negócio vai ser o tema do ano que vem, né, a entrada de data centers. Quem acompanha o setor deve ter visto a notícia de que a Microsoft, por exemplo, pela falta de energia e da demanda, da intensidade da demanda de data center, foi lá e comprou a 3 Mile Island, que estava mothballed. Quer dizer, a usina estava parada desde o acidente. Eles vão reativar o reator número 1. A Microsoft pagou uma fortuna e está lá negociando, vai trazer 3 Mile Island para ser exclusivo da Microsoft. A Google, só para o colocation numa usina a carvão de Virgínia, nuclear de Virgínia, pagou também centenas de milhões de dólares só pelo colocation. Então, nesse contexto em que a gente ainda está se adaptando, tem esse problema de potência, a gente falar uma entrada de 4, 5, o Texas hoje, só no ERCOT, a previsão para os próximos 3 anos são 5 gigawatts por ano. Então, colocar 20, se a gente pega todo esse problema aqui e a gente coloca uma carga que não está planejada de mais 20 gigawatts em cima, é algo que acho que vai virar um tema, tem que ser considerado aí nessa parte de discussão, e é algo que também não dá para segurar. A gente não pode falar que o Brasil não vai participar aí dessa necessidade que tem aí muito vinculado à inteligência artificial, né? Então, eu não sei se eu deixei gente preocupada ou não, né? Eu acho que a gente pode partir para o Q&A, e eu acho que vamos começar por aí. Okay. Obrigado, André. Eu vou passar para as pessoas que já levantaram a mão, já começaram a levantar a mão. Peço que os demais o façam. Tem a mãozinha eletrônica e a gente vai, então, começar as perguntas. Vou passar para a Andressa, a nossa colega também lá do ITA. Por favor, Andressa. Olá, boa noite. Eu até falei para o Paulo que eu ia sair mais cedo, mas estava tão interessante que eu não saí. Estou enrolando para sair. Eu sou da turma 02, tá? Trabalho com questões de inovação, sustentabilidade direcionada para negócio, então bastante me interessou, achei muito bom. Tenho basicamente 2 aqui, podiam ser mais, mas eu resumi em 2. Então você falou de hidrologia ruim, né? Eu queria saber, do ponto de vista de energia, porque você estava olhando do ponto de vista de energia,
Quais são os fatores determinantes que mostram uma hidrologia ruim, que falam que essa hidrologia é ruim, e se tem a ver com a questão que a gente tem aí, historicamente, uma redução de água de superfície doce no Brasil, tem alguns estudos que falam em 15% nos últimos anos, alguns estudos um pouco menos, mas o fato é que a gente vem com essa diminuição, e aí qual o reflexo disso em energia e no preço, né, em disponibilidade de energia e preço dessa disponibilidade de água, se é isso um dos fatores ou se tem outros. E o segundo ponto, você mencionou do solar, de ser talvez não socialmente justo e a questão de ser inflexível. Queria que você explorasse um pouco melhor por que você vê isso, quais os questionamentos que você vê dessa questão de justiça aí e o que determina essa inflexibilidade. André? Ok. Vou começar pelo... Obrigado, Andressa, aí pelas perguntas. O hidrológico, o preço. A água que entra no sistema, tá? Então, quanto é a hidrologia dos rios. O que o ONS sempre tem chama-se energia natural afluente, né? Quer dizer, a energia que está fluindo para o sistema. Então, não tem chuva, isso não vira... Se não tem chuva, não vira fluxo nos rios, você não vai bater nas hidrelétricas, então não tem como acumular água, né? E quando você tem uma seca prolongada, é quase que tem um feedback positivo, né? Quer dizer, é um sistema que se retroalimenta na crise, né? Quanto mais seco está, mais tem consumo, mais você tem mais transpiração, mais evaporação. Então, a coisa vai... As pessoas... Aí o uso consultivo também começa a impactar mais, que são as demandas de irrigação, etc. e tal, porque está seco, aí irriga mais. Então, todo esse processo tira água do sistema, né? E tem, ou não, é bem provável, né, a questão da mudança do efeito climático. Isso eu acho que é inegável, né? O perfil dos últimos anos começa a indicar isso, é que você tem um distúrbio que aconteceu esse ano, ano passado e este ano, que eu acho que, pelo que eu tenho lido, até os próprios cientistas falam assim, olha, pelo número de grandes eventos simultâneos em todo o sistema climático, né, tem algo que a gente pode ter passado no threshold que a gente não conhecia, né? E aí pode ser uma mudança já radical, né? Eu acho que, não sei se o Carlos Nobre mencionou isso aqui, é algo que eles estão realmente preocupados e debruçados sobre o tema, cientistas do mundo inteiro. E o Brasil sofre com isso, a gente é dependente de um sistema, basicamente, hidrelétrico. Tivemos o Carlos Nobre sexta e justamente a gente falou disso, né, dessa questão do tipping point e tal. Mas para você, então, de energia é o fluxo no rio, é isso? É isso. Tá bom. Se alguém quiser me complementar, a gente tem aqui algumas enormes autoridades aqui no assunto. André, vou pedir para você sair da tela de apresentação, fica mais fácil a gente distribuir os participantes da conversa. E eu vou pular, antes do Horta, eu vou passar para o Arnaldo, porque eu bypassei o Arnaldo, que é a nossa... Começamos sempre com o Arnaldo fazendo a pergunta. Então, Arnaldo, para você... Só a segunda pergunta, depois ele volta na segunda pergunta. Arnaldo, pode ir. Damas primeiro. Então, um primeiro comentário rápido sobre o Three Mile Island, né? O que a Microsoft fez, hoje até tem um artigo de uma página inteira no Washington Post sobre isso. A Microsoft fez um PPA, né, o contrato de compra de energia, mas o dono da planta é a Constellation. E ela está pedindo um empréstimo com garantia do governo, né, para botar a usina em operação novamente. E tem um risco grande dessa questão, porque não é uma planta que está em operação e você amanhã passa a gerar, não, você tem que recuperar ela. Eles estão dizendo que conhecem, porque tem mais 15 plantas nucleares, mas tem uma planta de 15 nucleares que funcionam, essa não funciona há muitos anos. Então, as peças têm que ser feitas novamente, não tem mais fabricante dessas usinas com as peças aí disponíveis. Então, tem um prazo, a Microsoft pode sair do contrato. E aí, quem vai pagar o empréstimo se você não tem um PPA valendo, né?
e essa garantia é do governo, né? Garantia sobre parte do empréstimo. Então, quem vai fazer esse empréstimo? Então, o risco, tem milhões de riscos aí envolvidos, né? Agora, a minha pergunta era mais simples para o André, que era quem vai... As cabeças vão rolar aonde, né? CNPE, ANEEL, ONS, EPE, MME, ou não vai nenhuma? Vai ser só o consumidor mesmo que vai pagar a conta, como sempre? O consumidor nunca deixa de pagar a conta. Essa daí, nós vamos ter que pagar a conta. Não tem como. O dinheiro só entra da gente. Não tem, cada consumidor, o setor elétrico só tem um pagante, nós, o consumidor de energia elétrica, né? Alguns mais beneficiados ou não, né? Mas é isso. E aí vem a questão, talvez até ligue essa história com a pergunta para a resposta da Andressa. Andressa, o solar, existe uma discussão muito grande sobre sobre os incentivos, né, para a instalação de solar residencial. Isso no mundo inteiro. Porque as pessoas que têm condição de colocar, de buscar um empréstimo para colocar no teto de sua casa, são aquelas que têm maior poder aquisitivo, têm maior carga, e elas saem do sistema. Quando ela sai da distribuidora e deixa de comprar energia da distribuidora, a distribuidora precisa aumentar a tarifa, certo? Porque o cara está usando o fio, mas a distribuidora tinha parte da receita dela vinha da energia, sai um bom consumidor, vão ficando cada vez consumidores menores ou maus consumidores. E aí a tarifa para bancar o sistema de distribuição aumenta. Quando aumenta, aí vem a próxima classe de consumidores. Então, é uma espiral da morte, né? E isso tem que ser pensado, o Brasil vai ter que pensar essa questão da distribuição, de como construir as tarifas, reconstruir o modelo tarifário, para que a gente tenha uma equidade na expansão. Ninguém quer parar isso, não devemos parar, mas tem que ter equidade, né? E eu acho que esse cuidado vai ter que ser tomado. Muito bem. Vou passar, então, para o Horta para fazer a pergunta dele. Horta, abrir o microfone, por favor. Me escutam? Isso, estamos escutando. Estamos. Muito obrigado. É um prazer escutar o André com essa clareza, com esse didatismo. Colocou tão bem da questão da crise de potência, da crise de energia, discorreu com a segurança. Eu fiquei aqui embevecido, gostando, curtindo. Professor Horta, eu aprendi contigo também. Não. Você foi brilhante. E agora, então, feito o elogio mais do que justo, eu posso te cobrar. Você fez todo um ideário aí de saídas, eu gostei. Eu não vi nada de usinas reversíveis, mas deve estar subentendido alguma coisa, né? E nada de eficiência energética, de medidas realmente na raiz. Isso aí é uma... O Arnaldo deve estar incomodado. O Arnaldo, por educação, não falou, que a praia dele também, quer dizer, algumas, não só na demanda, não só na crise de potência, entendeu? A gestão da demanda não é energia. E nós vamos ter problemas de energia. A sua apresentação foi um pouco apocalíptica, mas é isso mesmo. Fazendo um pouco de propaganda, porque essas coisas às vezes são publicadas lá fora e não chegam aqui. Eu ajudei num trabalho de mestrado em Itajubá, que ficou interessante, que foi estudar a geração em Três Marias, considerando as curvas de clima do IPCC. E algumas delas indicam uma redução de 50% na geração, porque a gente tem uma capacidade de armazenamento limite. Então, a quantidade de chuva ao longo do ano é a mesma, mas ela está mal distribuída, cada vez mais mal distribuída. Então, é um alerta ter você aí. Eu não sei se você faz a meia-culpa ou se você não acredita em eficiência energética. É isso. Muito absolutamente obrigado. Não. Quando eu coloquei demanda ali, eu tentei trabalhar sobre o consumidor. Tá? É uma coisa que todo mundo esquece, e talvez eu tenha dado um destaque que estava no lugar errado. Né? A solução para a crise energética de 2001 foi uma sinalização de economia. Vamos economizar, correto? Tudo bem que era forçado, mas essa economia permaneceu. Foram 10, se não me engano, por volta de 10 gigawatts que permaneceram. E se pegar a curva de crescimento do setor, ela tem essa defasagem e manteve. A eficiência energética foi que salvou a Europa ano passado. Tudo bem que o inverno foi quente,
mas a conta não teria fechado se eles não tivessem economizado 25% do gás. Então, a eficiência energética, e quando você fala, vou colocar renovável, vou colocar solar na minha casa, o cara coloca solar e não faz eficiência energética, coloca solar no negócio dele e não faz, né? Então, a gente tem que olhar para a cogeração, a gente tem que olhar para a biomassa, a gente tem que olhar para a geração de vapor dentro da indústria, né? Hoje você tem a possibilidade de bombas de calor. Imagina, bombas de calor ajudando no momento de baixa, você fazendo vapor, economizando biomassa que sobra. Quer dizer, tem toda uma interação aí, eficiência energética deveria ser, mas, infelizmente, como você sabe, é um tema que o cara que faz planejamento de cima para baixo não olha, né? Ok, André, obrigado. Passar para o Flamínio agora fazer a pergunta dele. Então, boa noite a todos. Grato, André, pela esclarecedora apresentação. Farei mais um comentário que uma pergunta. Os reservatórios das usinas hidrelétricas, há alguns anos, não enchem mais do que 70% da capacidade. O Brasil passou o século XX investindo pesado em UHEs com reservatório. Mas, a partir da década de 70, passou a incentivar a criação de gado, a qual passou a, número 1, derrubar a floresta amazônica, fonte de umidade que abastece os rios voadores, bem como 2, o cerrado nativo, que abastece via infiltração das chuvas as principais bacias hidrográficas do Brasil, que estão secando catastroficamente. Na minha humilde opinião, se o Brasil não passar a transformar de volta os pastos em SAFs, são sistemas agroflorestais, o problema não será resolvido, pois, além dos pastos, há imensas monoculturas para alimentar o gado, onde as chuvas escorrem ao invés de infiltrar, e elas não possuem barreira de vento. Então, 70% da água de irrigação evapora antes de chegar no solo. Coincidentemente, as estações secas coincidem com as estações de maior vento, então evapora tudo que você irriga. O problema, então, está mais na equação do que nos dados. E se a equação não mudar, o problema não se resolve. As usinas hidrelétricas serão sucateadas em poucas décadas ou anos. Agora, essa solução de sistema agroflorestal, a resposta vem a médio prazo. A única atenuante de curtíssimo prazo é você pedir para uma Taylor Swift da vida lançar a moda da roupa sem passar. Então, ninguém vai mais usar ferro de passar e vai ter menos consumo a curto prazo. Bom, desculpe aí pela piadinha, mas é uma opinião que eu já discuti, inclusive com o Carlos Nobre, e tem que regenerar a Amazônia e o Cerrado Nativo. Não tem outra solução. Obrigado. Concordo 100%. Concordo 100%. Completando a Andressa, não é só a chuva não vai direto para o rio, ela vai também como enxurrada, mas a continuidade durante o período seco é muito dependente da água que infiltra no solo. E aí também que vem a preocupação para esse próximo verão, né? Que, por exemplo, a Amazônia está completamente seca. Se vier a chuva, a primeira chuva da Amazônia, o solo vai absorver aquilo numa velocidade tão grande que as árvores estão mortas, não tem, ou estão muito secas, aquilo não vai virar evapotranspiração, não vai virar o rio aquático. Então, assim, é uma possibilidade, né? Então, concordo totalmente contigo, Flamínio, que a gente tem que repensar aí a questão do uso da terra. O André, o Flamínio recentemente fez uma proposta num dos grupos que achei interessante para você aproveitar as distâncias que existem, os horários, né, as latitudes, as longitudes em que o Brasil se encontra, de tal maneira fazer uma linha de transmissão leste-oeste, que podia ampliar a utilização da solar, principalmente no horário de pico. Né?
assim, de João Pessoa até o Acre, dessa de ultra alta voltagem, uma linha horizontal ali. Rio Branco, João Pessoa, Rio Branco. Essa é uma possibilidade para se estudar. Eu só quis lembrar, achei interessante, é de quem estuda o posicionamento do Sol. Muito bem. Então, o próximo a falar é o Carlos Maris. Por favor, Carlos. Opa, boa noite, pessoal. Prazer estar aqui de volta aqui com todos vocês. André, muito prazer em conhecer. Parabéns aí pela apresentação muito didática e cheia de informações preciosas. Eu vou puxar um pouquinho aqui a conversa para o sistema do Nordeste. Nós temos feito alguns trabalhos, quando eu falo nós, somos nós aqui que fomos da Chess, o pessoal da área de planejamento da operação e também da expansão, né? No caso, eu trabalhava mais ligado à questão da expansão, e nós estamos muito preocupados com o sistema elétrico que está acontecendo por aqui. E queria, então, chamar um pouco a atenção para isso, e que vai também um pouco com a questão da resiliência. O que acontece é o seguinte: o Rio São Francisco sempre foi aqui, vamos dizer assim, era a base de toda a produção de energia elétrica do Nordeste. Hoje, do ponto de vista de produção de energia elétrica, ele está ocupando uma posição secundária, porque, você tem uma ideia, é uma questão de geração mínima, em que a energia firme gerada aqui, se pode falar em energia firme, mas é um conceito que ajuda o raciocínio, da ordem de 5.400, e hoje passa a se gerar 2.000, é como se tivesse um reservatório com o pé no freio, para poder acumular água e ter, digamos assim, um estoque. Provavelmente seria usado dentro do sistema elétrico, que é interligado, certo? E a prioridade tem sido a expansão de eólica e solar, que já está num volume muito grande, acima, inclusive, da demanda do Nordeste, e por isso o Nordeste hoje é considerado exportador de energia, entre aspas, renovável, não é? Nessa linha. Isso tem causado sérias preocupações. Você não deixou no seu gráfico, eu acho que, embora tenha mencionado, mas valeria a pena colocar o ano de 2023, por conta daquele déficit de energia, déficit de potência, né? Uma queda de linha aqui, etc., que saiu tanto o sistema Sudeste quanto aqui no Nordeste foram desligados. Isso, eu acho que foi em agosto do ano passado. Agosto. E o que aconteceu? Depois se verificou o seguinte, que o sistema Sudeste ele voltou a operar dentro de 20 minutos. Houve uma perturbação, houve aqueles desligamentos lá que não foi tão profundo quanto aqui, e em 20 minutos o sistema voltou. Aqui levou mais de 6 horas para o sistema voltar a operar, e isso acendeu, digamos aqui, a luz vermelha, embora a gente já soubesse que isso poderia acontecer. Coisas desse tipo. É claro que tem esse raciocínio, você tem que pensar, às vezes, no curto, no médio e longo prazo. Medidas de curto, que as soluções de longo prazo não vão resolver. Então, o que a gente imagina é o seguinte: a gente acha, e todo mundo sabe disso, isso hoje está aqui, há um exagero muito grande nesse percentual de eólica e solar que hoje o sistema está comportando, que tem causado esse tipo de problema, que você mencionou alguns deles aqui. Então, eu preciso, de alguma forma, fazer um limite para isso, um limite técnico. Eu imaginaria que esse limite técnico fosse algo como, vamos dizer assim, qual é o máximo que se pode ter de eólico solar, e de tal forma que a intermitência não cause problema ao sistema e a um custo razoável. Que limite seria esse? Eu sei que a França fez um estudo desse tipo e encontrou lá um limite, e isso poderia servir de balizamento para o médio e longo prazo. Ou seja, como é que você vai expandir o sistema daqui para frente com outras formas de energia? Então, o que acontece? O Nordeste hoje está sem inércia, praticamente. Então, como dotar o Nordeste de volta a um sistema mais robusto, não só no curto, mas também no médio e longo prazo? Existem alguns estudos aqui, inclusive com nuclear, para que o futuro não seja assim tão severo para cá. A gente não pode extrapolar para frente, no planejamento, um sistema frágil, como é esse que nós estamos tendo aqui nesse momento. Nós somos exportador,
e, no entanto, o sistema ficava. Você tem uma ideia? Nós olhamos as curvas de atendimento e verificamos, por exemplo, que quem teve peso lá no Sudeste foram aquelas usinas que têm a inércia. Por exemplo, a nuclear, que estava funcionando a plena carga, da ordem de 2.000 megawatts médios, ela deu uma pequena piscadinha, mas muito pequena, que você quase não percebe, e a curva ficou paralela ao eixo do G. Quer dizer, isso deu uma boa inércia ao sistema que segurou por mais tempo e voltou com maior facilidade. Então, essa é uma questão de preocupação. Nesse momento, eu queria emendar uma pergunta para você, no sentido que é como você vê essa questão da resiliência por conta dessa questão de intermitência das eólicas e solar e como resolver esse problema no curto, médio e longo prazo, porque serão soluções diferentes. Não é? Porque alguma coisa você não pode. No curto e médio prazo tem decisões que você pode tomar mais rápido, mas que são mais caras. Mas no médio prazo você pode ter decisões mais longas que depois poderão se tornar mais baratas. Então, essa é a minha pergunta fundamental para você. E mais ainda o seguinte, eu lembraria que você esqueceu também uma usina importante que foi construída em 1955, que é a usina de Paulo Afonso. Paulo Afonso, que não está ali no seu mapa. Então, vamos olhar um pouquinho o Nordeste com um pouco mais de atenção, dados esses problemas que eu coloquei aqui. Muito obrigado aí. Faço a minha culpa, e para validar o problema que você descreveu para os colegas, eu coloquei a curva do último domingo. Domingo agora, aí no Nordeste. Tem a previsão da solar, tem a previsão da eólica, e a programação da eólica, a previsão, a eólica precisou, o ONS precisou tirar, olha quanto, a barra vazia é o quanto que o ONS precisou retirar de solar, de geração solar, para manter a estabilidade do sistema. Está vendo só? Então, o ONS está intervindo, tem usinas com mais de 60% de constrained off mensal, tá? Então, a estabilidade do sistema, a ter inércia no sistema é extremamente importante. Você mencionou também a questão do restabelecimento, a questão de restabelecimento em black start é uma coisa complicada quando você tem usinas desse tipo, e tem que ser considerada, né? Eu acho que eu tinha Opa, não, deixa eu ver aqui, não, saiu da apresentação. Eu depois... Alô? Sim, sim. Eu estou aqui ainda? Estou. Tá, André. Tá. Então, mas sim, é um problema que tem que ser considerado aí, e eu faço a minha culpa aqui de não incluir Paulo Afonso. Afinal, meu pai, eu também sou meio nordestino, meu pai é de Fortaleza, então, e trabalhou na usina de Xingó, tá? Então... beleza, pode. Nós trabalhamos lá, eu também trabalhei em Xingó de outra forma. Nós dimensionamos a casa de força de Xingó, um estudo energético bem interessante, feito na época, e se você chegar lá em Xingó e vai ver mais 4 previsões para o futuro, foi devido a esse estudo que nós fizemos, que está lá, inclusive, para marcar. Né? Às vezes você faz o estudo e não aparece, o estudo fica guardado, mas dessa vez o resultado do estudo está lá em concreto. Né? Maravilha. Mas olha, o André, então, aproveitando a sua observação que você fez aí, você veja, então isso é uma questão de curto prazo. Ou seja, esse sistema não pode ser levado para frente. Então, a gente tem que tomar agora decisões de longo prazo, que demoram mais, tipo hidrelétrica com reservatório, que não tem no Nordeste, mas a gente pensa seriamente em desenvolver um programa nuclear aqui na região para os próximos, porque é coisa para 10 anos para frente, e deixar um percentual, claro, de energia eólica solar compatível com um sistema robusto que não dê problema e que não torne a região Nordeste uma região insegura para investimentos industriais. Então, essa é uma questão que está preocupando aqui e que eu acho que você entendeu bem aí. A forma, todo mundo acha que entendeu isso. Ok. E outra coisa, só uma observação final para dizer, a questão da flexibilidade, na França, hoje em dia, as usinas nucleares fazem segmento de carga. Eles fazem isso lá na França e, se for necessário fazer isso também, dependendo como seja a composição do sistema que se empenha para o futuro, pode-se prever nas especificações um certo percentual de segmento de carga, exatamente para fazer também controle de intermitência. Eu acho que isso é uma observação importante, porque não é só base, simplesmente. Pode fazer, e tem as pequenas centrais também,
que vão sair agora a partir do final dessa década, vão começar a sair em vários pontos, e pode ser permeada também dentro do sistema elétrico. Eu acho que isso é uma observação importante. André, quer comentar? Certamente, nuclear é uma possibilidade para o longo prazo. Acho que é uma possibilidade, principalmente, eu acho que eu gosto muito do conceito das mini, né? Mas tem que ser dentro de um conceito intrinsecamente seguro, não pode ser passivamente, não tem que ser intrinsecamente seguro. Aí restringe muito a classe de reator. E diversificação de fonte, né? Isso, você mencionou aí, é super relevante. Quando você fala, a Alemanha investiu muito em solar renovável, etc. e tal, mas a gente esquece que cada país da Europa, primeiro que a Europa é extremamente bem interligada eletricamente. E cada país da Europa é menor, às vezes, do que os estados brasileiros. Então, o nosso sistema é de dimensão do tamanho da Europa. E que vão falar assim, sim, Minas Gerais, o Nordeste pode ter bastante sol, né? Mas você tem que ter bastante reforço das outras regiões. Então, a Alemanha só conseguiu abandonar o carvão e a nuclear porque está dependurada no nuclear francês, né? Está dependurado no gás. Então, a gente não pode também, a gente tem que pensar qual que é a necessidade de diversificação dentro do contexto do Brasil. Obrigado, Marisa. Obrigado, André. Passar agora para o Bonfim fazer a pergunta. Tem que abrir o microfone, Bonfim. Oi, tudo bem, André? Está me ouvindo? Sim. André, Bonfim, da 98, tá? Minha experiência, hoje em dia, apesar de ser na Casa dos Ventos, é na controladoria, então eu vou dizer que é quase que total ignorância no setor elétrico, mas a minha pergunta tem a ver com a região Nordeste, que eu estou aqui, né? Projetos grandes do Nordeste aqui envolvem a produção de hidrogênio verde, de amônia verde para exportação e a constituição de data centers na zona de produção e de exportação aqui no Porto do Pecém. Certo? Eu, como posso me dar o luxo de dizer que entendo pouco do setor elétrico, apesar de estar aqui numa empresa de energia, né? Como é que isso muda a dinâmica se a carga aqui do Nordeste for maior e digamos assim, mais constante, né? De forma definitiva com esses projetos aqui no Porto do Pecém? É uma pergunta difícil, né? Quer dizer, o aumento, o data center, ele tende a ter uma demanda mais ou menos flat, né? Então, você tem uma carga flat. Se você gerenciar o data center para que ele seja flexível, ótimo. O problema é que o processamento de dados normalmente é feito de uma forma flat, né? Você vai colocar os modelos em treinamento. O Brasil não ele vai ter uma demanda para os treinamentos, né? Que a questão de muito mais para data centers de treinamento do que de deployment, mas alguns de deployment, mas a demanda para deployment é muito maior lá no Hemisfério Norte, de modelos. Mas aqui, então, é a questão de fazer data centers flexíveis. O problema do data center também é que ele é uma enorme carga térmica, não é? Então, você precisa de ar-condicionado, é uma violência de ar-condicionado que vai num data center, né? Então, estudar a questão de data centers e a questão energética do data center em volta dele é extremamente relevante, né? Sobre essa questão. Então, é importante. Não temos Eu falei que ano que vem é um tema eu acho que é um tema para uma conversa aí, trazer alguém de data center, com certeza, porque ano que vem, no setor energético brasileiro, eu aposto que esse será um dos temas mais quentes do coisa. Quando você começa já a ter data centers da faixa de 800 mega, acima já, 800 instalados, já tem data center de 800 mega no Brasil, e data centers planejando aí data centers de 2 giga. Muito bem.
são questões importantes e para estudo, inclusive, né, para soluções. Então, acho que essa questão vai continuar para a gente ir discutindo separadamente, inclusive. O Bernardo agora está com a mão levantada para fazer a pergunta. Bernardo. Oi, boa noite. Obrigado aí, André, pela apresentação. Eu sou T92, tá? Estou aqui num táxi em Congonhas, saindo aqui. Por isso está escuro aqui. Fui contemporâneo seu lá, tá? Sim. E eu não tenho uma pergunta, não. Na verdade, eu tenho um pedido. Eu trabalho para o governo federal e a gente faz avaliação de política pública, CEMAP, Conselho de Monitoramento e Avaliação de Política Pública, tá? E eu queria que você me passasse o contato seu aí. Pode ser e-mail, tá? E-mail. A gente está trabalhando aí com essa questão aí, enfim, não especificamente preocupado com o apagão, mas e sim com o ecossistema de eletromobilidade, veículos elétricos, né? E a flexibilidade que eles podem trazer para o setor e integração de energia renovável, né? E infraestrutura de recarregamento, isso tem que ser desenvolvido. Então, assim, são esses temas ligados aí ao setor elétrico. E, se você puder me passar aí, eu tô sem poder anotar aqui. Pode falar o e-mail mesmo, eu guardo. Eu lhe passo aqui, andrexlima@energia.etc.br. André.x.lima @energia.etc.br, etc de etc.br. etc.br. By the way, eu estou visitando o Caverna na semana que vem, lá na França, que virou um produtor de vinho lá no sul. Ele foi plantar vinho lá, cara, tô sabendo. No sudoeste. Então, ele desistiu de tudo e foi semana plantar vinho. que vem eu vou tomar o vinho dele, um grande produtor de vinho, já está com... Grande não, né? Mas um produtor de vinhos biodinâmicos, fazendo a propaganda do colega aqui, né? Que virou agricultor, fazendo vinho biodinâmico na França. Muito bem, nós estamos mudando a conversa agora, né? Sexta-feira, né, Paulo? Sexta-feira, está chegando. Aqui já está para depois brindar no final, tá? Está aqui. Desculpa, só confirmando, andrexlima, @energia.etc.br. Perfeito. Beleza. Muito bem, obrigado aí pela apresentação, viu? Obrigado aí pela apresentação. Vou ter que sair, gente. Obrigado aí. Legal, Bernardo, obrigado. Obrigado. O CM, se apresenta, por favor, CM, que eu não sei como é que é seu nome. CM. Alô, boa tarde. Boa tarde. Cláudio Martino, desculpa, estou guiando aqui. Não vou poder olhar aqui para a telinha. Sou da AER 92, sou responsável pela área de estratégia para o setor elétrico, para Solar Turbines, que é uma divisão da Caterpillar. Eu moro aqui em Dallas, no Texas, estou nos Estados Unidos desde 2001. Queria parabenizar essa grande apresentação, André, e a discussão que você gerou. Concordo aí com grande parte dos pontos que foram discutidos. Só queria trazer, talvez como contribuição para a discussão, eu que estou fora do Brasil já há mais de 2 décadas, mas trabalhei em alguns projetos, alguns dos leilões, inclusive emergenciais. Vendemos usinas, né, nesses leilões, A-3, de 2007, 2008, e por aí vai. Dizer que aqui, pelo menos nos Estados Unidos, a gente hoje está vivendo um momento de transição, né? Não tem uma reunião que a gente vá que não se escute palavras. As palavras da moda hoje são transição energética, resiliência e a modificação para uma matriz mais verde, né? E nesse contexto eu vejo assim muito do que acontece aqui acaba repercutindo e acaba a gente vendo sendo adaptado no Brasil depois de alguns anos, historicamente, isso que tem sido feito, imagino. Um exemplo são os ancillary services, né, os serviços anciliares, que já foi regulamentado no Brasil há muito tempo, mas que ainda não tem valor econômico significativo, né? E aqui a gente vê muitas usinas sendo feitas
não existe mais o modelo de PPA. PPA acabou desde da Enron, né, do colapso da Enron em 2001. Existem, claro, empresas geradoras e utilities que estão fora dos sistemas operacionais. Existem 9 sistemas operacionais nos Estados Unidos, equivalentes ao ONS no Brasil. E fora desses ISOs, você tem as RTOs. E nesses RTOs, você ainda encontra empresas fazendo contratos bilaterais com PPAs. Mas notadamente, o mercado aqui é merchant desde o começo do século ou do milênio, né? E isso tem gerado desafios, né, para o investidor para buscar a remuneração do investimento. Uma das formas de buscar essa remuneração tem sido através desses ancillary services, e tem 7 ou 8 serviços principais. Os aqui que cobram mais, né, o que geram mais receita, são regulation, né, regulation up and down aqui na ERCOT, no Texas, spinning reserve e non-spinning reserve. Então, isso hoje são produtos regulatórios de capacidade que foram desenvolvidos para resolver a questão técnica, justamente advindas primeiro do crescimento da matriz eólica nos Estados Unidos, depois agora solar. Os Estados Unidos hoje tem quase 1.300 gigawatts, né, de capacidade instalada, e de acordo com a projeção do governo, que pode ser vista como conservadora, esses 1.300 gigawatts vão quase que dobrar, vão ser acima de 2.500 gigawatts em torno de 2050. Isso é um cenário 50-50. Eu acho que pode ser bem mais do que isso, em função justamente do que foi levantado aqui, em função da presença dos data centers. Mas o ponto que eu queria dividir aqui é que o data center é um fator, né? Nós aqui estamos vendo nesse momento de transição quase o que a gente chama de uma perfect storm, né? Aquela tempestade se formando em função de vários componentes. Claro que data center é um dos líderes. Existe a parte que o Alvarenga, que é meu colega de turma, levantou agora, que é a eletrificação de veículos. Um posto de gasolina, para dar uma ideia, mais ou menos aqui, posto de gasolina médio, tem uma carga de mais ou menos 500 kW, né, meio megawatt. Quando a Tesla vem e instala as unidades de recarga deles nesses postos, a carga vai de 500 para entre 5 e 10 megawatts. Então, as utilities aqui não estão acostumadas a esse tipo de crescimento, né? A utility aqui cresce de 1 a 2% ao ano. Quando você fala em crescer 1000%, não existe, até do ponto de vista de casamento técnico, né? Porque aqui, como existe o plano decenal no Brasil, cada utility faz o seu IRP, que é o Integrated Resource Plan, e eles planejam o crescimento dos próximos 5, 10, 15 anos, individualmente. Então, a gente vê, notadamente, onde data centers e electric vehicles, right, charging stations estão sendo instalados, a gente vê as utilities. Vou dar um exemplo, por exemplo, a Georgia Power, ela veio no final do ano com a IRP dizendo, isso agora, 10 meses atrás, dizendo que eles precisavam de 600 megawatts até o final da década. 6 meses depois, eles voltaram e disseram que tinham feito um, quote unquote, pequeno erro. Eles precisam não de 600, mas de 10 gigawatts, só para a Georgia Power, nos próximos 5 anos, né? 5, 6 anos. E a gente vê isso na matriz inteira. Aqui na ERCOT, hoje nós estamos com 166 gigawatts de capacidade instalada, carga disponível em torno de 104 gigawatts, carga, a demanda varia entre 60 e 80 gigawatts por dia, que dá uma margem de reserva média em torno de 22%, que é uma margem considerada saudável, quando não há contingências como houve alguns anos atrás. Não sei se no Brasil acompanharam, mas houve aqui que eles chamam do Big Freeze, né? Congelou tudo, inclusive os pipelines, eólica, tudo saiu do ar, e houve um racionamento de energia muito grande aqui no Texas. Mas, fora isso, o sistema é bem dimensionado, mas não para esse crescimento que a gente está vendo agora, né?
E desculpa a longa apresentação, mas a posição então que eu estou querendo dividir com o grupo é essa de que eu imagino que no Brasil vai acontecer a mesma coisa, não apenas os data centers, mas os veículos elétricos, combinado também, outro fator grande aqui nos Estados Unidos, são mais dois, congestionamento nas linhas de transmissão e envelhecimento das linhas de transmissão. Aqui nos Estados Unidos, algumas das linhas de transmissão já estão beirando a 100 anos agora, não foram renovadas, e há um esforço muito grande para a modernização e ampliação dessas linhas. Então, congestionamento nas linhas de transmissão é um dos principais fatores de restrição na distribuição de energia aqui, que é um dos grandes problemas que os data centers trazem para a gente hoje. Por exemplo, na Virgínia, aqui é o equivalente ao Ceará no Brasil, né, onde chega o cabo submarino de internet. Então, a Dominion, que é a utility na Virgínia, diz que precisam de 20 gigawatts de capacidade para os próximos 5 anos, e grande parte disso é porque eles não conseguem transmitir a energia que eles têm para onde os data centers estão se instalando, né? Então, Cláudio. Oi, perdão. Obrigado, então. Obrigado pelo problema, colocou o problema muito bom. Ampliou aqui a visão, atualizou a gente, né? Vou pedir para o André fazer o comentário e depois a gente continua a discussão. Por favor, André. Eu acho que, o Cláudio, houve uma sugestão de ter um tema dessa conversa para data center em breve. Eu acho que é o que a gente deve ter. Eu cheguei a comentar aqui na apresentação que o Brasil, pela primeira vez, diversos problemas são bastante similares ao mesmo tempo que alguns problemas da Europa e dos Estados Unidos. O ERCOT, em particular, é um modelo que eu encorajaria todo mundo a dar uma olhada melhor de como que tem, porque é um modelo que é bastante robusto. Ok. Muito bom. No Brasil, Cláudio, também, o híbrido com o etanol é uma solução que atenua um pouco a questão da adoção do carro elétrico, né? No Brasil, sim, a tendência das pessoas estão esperando o híbrido como uma boa solução na circunstância que a gente tem, né? Vou passar para o próximo, que é o Altino. Obrigado, Cláudio. Altino, por favor. Altino, você acho que está dando um mudo, Altino. Precisa abrir o microfone, Altino. Precisa abrir o microfone. Isso. Não estamos escutando. Pronto. Não estamos escutando, Altino. Não estamos escutando. Fala, Altino. Não. Tá. Então, vou passar para o Arnaldo, enquanto Altino resolve esse problema. Vou passar para o Arnaldo. Acho que o Eduardo está com a mão levantada aqui. O Eduardo e Arnaldo, os dois, isso. Então, rapidamente, para reforçar o que o André e o Arthur falaram, está aparecendo aí uma apresentação? Tá. Então, uns 20 anos atrás, depois que houve aquela crise do apagão lá no 2001, a Agência Internacional de Energia fez um apanhado mundial sobre experiências em vários países sobre a questão de... Eles fizeram o título como Saving Electricity in a Hurry, não? Ou seja, economia de energia com urgência, né? Espera aí que agora... Esse relatório, depois eu posso mandar uma cópia deles para todo mundo, onde o Brasil foi quem teve melhor experiência até aquela data, e tem um gráfico que mostra que essa economia que foi feita não foi só durante a crise, ela permaneceu integrada no sistema como realmente esse aumento de eficiência, não só desligar a lâmpada e ligar novamente, quer dizer, foi substituído próprias lâmpadas, mas também vários equipamentos, a maneira de operar, e é interessante... E hábito das pessoas, né? Hábito. Que permaneceram. Então, você vê a curva abaixando e depois voltando a crescer mais para frente, quer dizer, ficou internalizado, né, todo esse aumento de eficiência da época, né? E o relatório entra em mais detalhes, como é que foi feito. Quem estava naquela época se lembra, todo dia no Diário Oficial saía centenas de normas que no dia seguinte eram aperfeiçoadas, né? Isso reforça essa opção de solução para o futuro, frente a essa próxima crise, de
eficiência energética, manejo de demanda, etc. Sim. Então, passa para o Eduardo agora. Ok. Eduardo, então, Gondim, por favor. O Altino voltou? Se o Altino estiver aí, pode fazer pergunta. Eu estava à frente. Ele continua mudo lá. Não, Tá não. Então eu faço. Quer dizer, primeiro eu queria cumprimentar o André. Foi uma apresentação muito boa, muito clara, assustadora em alguns aspectos, mas altamente pertinente. Há algum tempo atrás eu fiz um trabalho exatamente para o ONS, voltado ao estudo do impacto da penetração, da grande penetração de fontes intermitentes de energia, principalmente eólicas e solares. Pouco tempo depois houve o apagão do dia 15 de agosto, que uma curva me chamou muito a atenção. Você vê a curva da carga, de repente ela deu um degrau, subiu assim repentinamente 9 gigawatts. Aquilo me chamou a atenção, carga não sobe dessa maneira. E aí comecei a analisar e vi que essa carga existia no sistema, mas estava escondida atrás da geração rooftop, a geração solar distribuída, que por talvez uma fragilidade da regulação é extremamente frágil e qualquer variação de tensão ou de frequência, por razões de proteção, ela se desliga. Então, era uma carga que estava sendo alimentada por inversores de baixa qualidade, que no momento em que houve uma perturbação decorrente de uma linha lá em torno de Fortaleza saltou, houve a perturbação de frequência e de tensão e toda a geração solar repentinamente soltou. Aí não há sistema que realmente aguente um tranco de 9 gigawatts repentino, assim, efetivamente um degrau. Tá? Mas o que eu queria conversar, ou chamar a atenção é o seguinte: o André, em determinado momento, disse o seguinte, quer dizer, a gente tem que ter a consciência de que quando a gente aperta um botão, alguma coisa tem que acontecer numa usina para manter o equilíbrio. Tá? E nós temos uma cultura de energia elétrica extremamente fácil, ninguém se preocupa muito com isso, é fornecido em grande abundância, em qualidade, tudo. Eu acho que este é um tempo que a gente vai ter que repensar um pouco. Esse paradigma é alguma coisa que vai ter que repensar. Quer dizer, a resposta da demanda é uma coisa que é importantíssima para a gente ter solução para essas coisas. Quer dizer, falou-se aí em demanda flexível, que nós precisamos aprender, talvez, a abrir mão de algumas das nossas cargas diante de algum momento, de alguns sinais de preço, sinais de frequência ou de tensão, para que o sistema seja mais resiliente de uma maneira geral e os apagões sejam evitados. Tá? Porque você garantir, em qualquer situação, a potência, a energia, na qualidade que se precisa, realmente é uma situação muito complicada e está ficando cada vez mais difícil de se garantir. É só um comentário. Sim, agora eu consegui recuperar aqui o ponto. Pronto. Veja, eu quero cumprimentar o André, ele trouxe uma série de problemas que deixou todos nós inquietos aí com essa situação. Eu queria levantar um aspecto adicional, fazer uma pergunta. Aliás, um pouco mais de uma pergunta aí. É o seguinte, veja bem, nós estamos vivendo um momento atual, uma situação em que o ONS tem como obrigação desligar as gerações que poderiam estar sendo disponibilizadas no sistema. Veja, ele desliga simultaneamente hidráulica e eólicas e solares, porque nós estamos com um problema de alocação da geração da curva de carga. Principalmente no período de fevereiro a junho, julho, quando as usinas da Amazônia em rios não regularizados, tá certo? Precisam gerar toda a cheia do rio e essa energia entrar no sistema, e a eólica impede que isso aconteça, e essas usinas da Amazônia também impedem que se gerem as eólicas solares. Então, o que o ONS está fazendo é desligar as eólicas, desligar as solares e desligar as hidráulicas. Isso faz com que a energia disponível no sistema não seja entregue ao mercado. Então, afeta o balanço energético. O que nós estamos, neste momento, nós estamos com o armazenamento do Sudeste, que representa 70% do armazenamento dos reservatórios do Brasil,
Ele estava com mais de 70% de armazenamento, e agora em novembro vão chegar a 20%, 50% de vazamento. É claro que tem a questão das frações baixas, da mudança climática, mas o fato da desotimização da operação do sistema, desligando as usinas, podem gerar. Momentos que tem vento, a eólica não pode gerar, momentos que tem a hidráulica também, porque as duas não conseguem ao mesmo tempo gerar. Então, veja bem, diante disso, como o tema que nós estamos discutindo aqui, apagões à vista, não é só agora, nesses próximos 6 meses, mas é a gente olhar um pouquinho no horizonte aí, de alguns, sei lá, pelo menos o restante dessa década. Nós só temos para expandir o sistema eólico solar. Não existe outra opção do sistema brasileiro, por várias razões que eu não quero aqui entender por isso. Então, eu perguntaria, André, o seguinte: continuamos expandindo a eólica solar nos próximos 7 anos, essa situação que nós temos hoje vai se agravar muito, porque essas novas eólicas solares, olhadas como um empreendimento de última geração, não adicionam nenhuma energia ao sistema. O que elas entram no ONS vai ter que desligar. Então, e o mercado de energia elétrica no Brasil está crescendo acima de 3%. Então, o apagão à vista, na minha opinião, vai vir, não é agora, nesse momento, mas é nos próximos 2, 3 anos, 4 anos. Porque vamos continuar expandindo com a e a quantidade em não permite entregar a energia do sistema ao mercado de energia. Então, a situação vai se agravar muito se nós continuarmos nessa linha. Então, eu perguntaria o seguinte: o que é que ele acha que essas ponderações que eu estou fazendo? Vai se agravar a situação no que diz respeito a apagões à vida? Ou a situação vai melhorar, a gente continuando extraindo com a solar? André? Doutor Altino, a pergunta vindo de uma autoridade do setor como... esse problema, eu falei da crise de energia e da crise de potência. Essa crise de potência do setor, é o que eu falei, mesmo que a situação hidráulica se resolva, nós temos um problema para os próximos 3, 4 anos. Na verdade, o ONS sinalizou que em 2028 vai precisar de uma rampa de 50 GB em 6 horas, né? E você imaginar fazer uma rampa de 50, 60 GB, é uma coisa absurda, né? Agora, não está vindo da instalação dos grandes parques. Esse é o que é o grande desafio. O que tem se acrescentado é 9 a 10 GB de solar rooftop por ano. Então, e essa é incontrolável e vai continuar. Então, assim, é um problema a ser considerado sério. Não é? Então, o ONS tem lidado tentado conversar com as distribuidoras também para olhar ilhamento, né, ela fazer sub-ilhamentos dentro das redes de distribuição, porque ela vai precisar controlar, então, excesso de geração dentro das ilhas das distribuidoras, né? Existe um relatório do ERCOT muito interessante sobre essa questão do reliability e da coordenação entre as distribuidoras, a programação da operação da distribuidora com o operador do sistema. Tá? Antes a gente não precisava se preocupar com isso, né, com a operação da distribuidora. Agora as distribuidoras precisam ter uma operação muito mais atenta e tem que ter uma coordenação muito grande, porque você imagina, se o ONS vai ficar fazendo planejamento, previsão de carga de bairro, de carga de bairro, não tem condição de fazer isso. Então, as distribuidoras vão ter que montar grupos de operação mais robustos e que tem um protocolo de comunicação muito mais forte com o ONS, para que o ONS consiga manter a estabilidade do sistema. A previsão é para 2028, eu acho que em 2027 o sistema já é incontrolável. Muito bem, André. Queria também lembrar, aqui defendendo um pouco o lado distribuído, que assim como o preço da fotovoltaica caiu,
Agora, nova tendência é que as baterias, o preço das baterias fabricadas no mundo, chinês principalmente, vai cair significativamente, o que vai levar à adoção de baterias, contribuindo com a questão da potência, no caso de mais controlada, da energia mais controlada. Última pergunta aqui, que a gente está chegando ao final dessa interessante conversa, é com o Liberti. Por favor, Liberti. Oi, boa noite. Boa noite. Bom, eu sou da MEC 84, eu sou da área de hidrelétricas, e o André aí comentou, então, da nossa base hidrelétrica, a flexibilidade que tem, ela está segurando, mostrou esses gráficos como está mostrando a variação de carga, né? Aí eu levanto a minha bandeirinha aqui, mas está tendo, assim, bastante discussão justamente no meio aí, por conta disso. O Cláudio comentou sobre serviços ancilares, de uma certa forma, isso não deixa de ser um serviço ancilar. Então, tem gente reclamando, vem uma solar com incentivo, recebe o quilowatt-hora dele lá em cima, eu que tenho o encargo de firmar a energia dele, que tenho toda a atribuição do inércia para o sistema e recebo menos. É bom, se o teu negócio é viável, recebe menos, você entra no sistema, você entra no leilão, entra com aquilo, mas a discussão não para aí, porque nós estamos numa fase de crescimento do mercado de modernização, nós temos muitas usinas já antigas, já entrando nessa fase, ainda tem gerador aí isolado asfalto, né, que tem usina está com perigo até de curto-circuito, perigo de degradação. Com tecnologia nova de turbinas, a gente tem capacidade de aumentar a potência da máquina no mesmo buraco, a gente tem capacidade de aumentar o rendimento, a gente tem a possibilidade de redimensionar as turbinas para operarem melhor na faixa que elas vão ser desejadas, ou seja, aumentar ainda mais a flexibilidade do sistema, mas quem paga isso? Eu fiz alguns estudos de repotenciação de usinas grandes, inclusive aqui no Brasil, e a gente via que o custo é relativamente módico diante de todo o investimento da hidrelétrica. Bom, vai ganhar uma casquinha de energia firme por causa do benefício de rendimento, um pouquinho mais de potência. Aquela energia pagaria a modernização? Até paga. Ótimo, então vamos em frente, senão não vai em frente, porque você renovou a tua concessão em regime de cotas, então você é pago para disponibilidade e não para energia. Então, energia mais que você vai regerar, você não ganha nada. Então, a decisão dos empreendedores hoje não vou repotenciar. Eu vou fazer a modernização, vou pintar minhas paredes, vou colocar um sistema digital bonito e vai ficar por aí. Então, nós estamos perdendo a oportunidade, perdendo uma capacidade que nós teríamos com essa máquina. E também veio uma coisa que também alguém colocou aí, quem paga isso, ótimo, vamos instituir serviços auxiliares, vamos pagar por inércia, vamos pagar por flexibilidade, mas quem paga? O bolo está ali. Eu vou tirar de alguém? Não. Vai repassar de alguma forma para o consumidor, e não deixa de ser um problema também. Então, isso só um comentário, então, sobre a parte hidrelétrica, mas indo para reversível também, que é a parte hidrelétrica, nós estamos com várias discussões já faz alguns anos, um pouco, assim, incipientes, porque não tem mecanismo hoje no mercado para remunerar essas usinas, mas a gente está percebendo que elas têm uma vocação bastante diferente aqui no Brasil. O que a gente viu na Europa, que a remuneração da reversível era pela diferença de tarifa entre a base e potência. Uma base térmica grande, uma base inflexível, você entrava com uma máquina flexível e você podia oferecer energia no bom momento, né? E aqui no Brasil não existe essa diferenciação. Então, quem paga? A primeira questão é sobre reservatórios. Um dos grandes problemas do sistema que nós já temos hoje, é algo que a gente vai preparando faz 20 anos, é a falta de reservatórios. Temos usinas novas, são todas a fio d'água, elas têm uma regulação diária, sim, elas conseguem fazer a modulação da nossa energia não despachável, mas a nível sazonal é um desastre. A EPE, felizmente, enxergou bem esse problema, colocou toda uma matriz de apoio a gás, estamos na contramão, estamos emitindo mais CO2 para gerar nossa energia, mas nós temos um sistema que, de uma certa forma, está ficando seguro. Mas, sem reservatório. A reversível, ela tem uma certa vantagem, é de que você não necessariamente vai fazer o reservatório num rio, mas você pode escolher um lugar, por exemplo, na Bahia, onde você tem uma reserva de água, e você pode
isolado, um lugar que tenha um impacto ambiental muito menor, o problema dos reservatórios é ambiental, e você conseguiria gerar, então, uma bateria, né, uma acumulação de água, um reservatório em algum lugar, de uma forma que não interferisse tanto com o meio ambiente, não desse tanta interferência, e você conseguisse, então, fazer essa reserva de energia até a nível sazonal, uma coisa que seria completamente inédita no mundo. E outra também, os estudos que andam sendo feitos, é justamente a reversível num polo de energia não despachável. Tem um estudo que estava falando no Ceará, uma região ali, um foco de problemas de estabilidade, tem um monte de carga solar ali, como é que eu faço isso? Construir uma reversível do lado. Essa reversível vai te dar inércia, essa reversível vai absorver a energia em excesso, ela vai fazer a compensação de carga, ela vai fazer a rampa, ela teria uma função de estabilidade. Quer dizer, é uma vocação bastante diferente do que a gente tem visto até hoje em termos de reversível, e acho que a maior dificuldade não é técnica, é financeira. Como pagar isso? O sistema precisa. Isso aí é claro, a gente conclui isso a cada discussão, mas até hoje não apareceu um mecanismo da gente conseguir remunerar um projeto desse. Mas mesmo assim, você veja um pouco as térmicas, como são hoje no Brasil. Elas são a reserva da época seca. Então, durante o ano, elas ficam quietinhas, paradas, mas alguém está pagando para fazer isso. Né? E uma reversível não poderia ser paga para ela ficar lá disponível para o sistema? Né? É questão de chegar nisso, é questão de ver como colocar isso na tarifa, como valorizar. Tem muitos estudos teóricos, né, por exemplo, com o New Wave, que mostram concretamente qual é o valor da usina para o sistema, mas não existe mecanismo para levar esse valor até ela. Muito bem. André, parabéns e obrigado pela apresentação. Obrigado, Liberty, muito obrigado pelas considerações. Ainda o Túlio levantou a mão, eu vou dar mais um tempinho para a gente ouvir o Túlio e depois a gente encerra, porque nós já estamos fora dos tempos previstos. Muito bem, vamos lá, Túlio. Obrigado, Paulo. André, parabéns pela apresentação, muito obrigado. Queria comentar um assunto que é meu interesse aqui, meio comercial particular, que eu estou desenvolvendo um negócio nesse sentido. É uma provocação que eu sempre falo toda vez que se discute a questão dos sistemas elétricos, né? Na contramão do aumento de demanda que a gente está discutindo, de eletrificação de frota e data centers, etc., a produção de hidrogênio verde, amônia verde, tudo isso, né? Eu estou trabalhando num modelo de viabilizar a adoção de aquecimento solar de água em escala. Aquecimento solar de água é uma indústria que existe há 50 anos, mas no Brasil não disse a que veio. A escala que se entrega de aquecimento solar de água no Brasil é pífia, e a maior parte do aquecimento de água que existe para o uso comum cotidiano ainda é elétrico nos chuveiros. E aquecedores de água em geral. Eu vi estatísticas, eu não sei se isso é verdade, que no horário de pico chega a ser 17% da energia que está sendo consumida ou para aquecimento de água nas mais diversas aplicações. Eu acho isso altíssimo. Eu desconfio até que esteja errado esse número, mas são as estatísticas que eu encontrei nos relatórios. A pergunta é... o que os senhores todos que analisam o sistema elétrico conhecem e entendem sobre o potencial da gente reduzir carga, esquentando água, que é um uso prosaico da energia, com sol, através de um sistema de aquecimento solar muito mais barato e econômico do que esses que estão sendo usados hoje em dia? André? Bom, obrigado pela pergunta, Túlio, bom te ver aqui, colega de turma, nossa aqui da 90. Sim, o aquecimento de água, Túlio, sempre foi um tema do setor elétrico. Não é? Década de 90 para 2000, se não me engano, os banhos eram 2 ou 3 turbinas, o Altino vai dizer melhor, 2 ou 3 turbinas de Itaipu. Então,
Mas o Horta lembrou também aqui a questão que tem que ser lembrada, esse tema tem que ser englobado, que é a questão, eu incluo esse tema aí dentro da eficiência. Quando o Horta fala eficiência, ele fala eficiência e eficácia. Tá? Então, esse tema de você retirar essa carga, justamente, é um momento crítico, vai continuar sendo um momento crítico, esse das 6 às 7 da noite, a 8 da noite. Tudo bem que a carga de ar-condicionado é uma carga que tem que ser olhada cada vez mais, então, em alguns lugares do país, por exemplo, Rio de Janeiro, o pico já não é mais o pico das 8 da noite, é sim às 3, 4 da tarde, que é como sistemas, por exemplo, lá no Texas às 4 da tarde, demanda de ar-condicionado. Mas o chuveiro, sim, tem que ter, faz parte dessa coisa. E eu queria comentar aqui sobre o comentário do Liberty, que sim, essa questão de... Está na hora de a gente fazer um grande rearranjo de onde que vêm os dinheiros e para onde vão os dinheiros do setor elétrico. Tá? Hoje, de penduricalho nas tarifas do setor elétrico, a gente, de pagando seguros, os sinistros de seguros, né? Porque a gente tem os 40 bilhões de reais por ano que o consumidor paga. Né? E isso poderia ser direcionado, sim, a um sistema, as hidrelétricas provendo mais, voltando mais para a questão dos ancilares, que são serviços hiper importantes, a questão da eficiência energética, de programas de eficiência energética. Assim, eu acho que, cara, assim, mais do que a preocupação com a crise, eu estou preocupado com essa reforma do setor elétrico, isso não toquei no assunto aqui, que está em discussão lá no Congresso, e que não deveria estar sendo repensada de uma forma mais ampla, de problemas mais técnicos, mas quando chega lá no Congresso, nem sempre, né, os técnicos têm a voz e a vez. Ok, muito obrigado, André. O tema é fascinante, mas eu queria brindar o André pela palestra. Nós passamos É água, mas é o copo da EITA, tá? Então, que legal. Pelo final, esse nosso happy hour hoje foi sensacional. Muito obrigado, André.